Meu povo, agora que nós já falamos de órgão, que você já entende o que é descentralização, o que é desconcentração, né? Já entendeu toda essa parte base, agora nós vamos começar a falar especificamente da administração pública. Explicar para vocês o que é. Eu sei que você já chegou aqui, você já está entendendo quase todo, mas vamos dar a última detalhada do que é administração direta e indireta. E agora eu vou acrescentar um novo conceito, chamado de entidades paraestatais, também denominado de terceiro setor. Já já você vai entender o que eu estou falando. Olha só. Quando eu falo de administração ou de administração pública, a administração pública ela é dividida aí pela doutrina, né, e até mesmo pela legislação, em administração direta e também em administração indireta, tá? Nós temos aqui a administração direta e a administração pública indireta. Isso aqui é o que forma a administração pública brasileira. Quando eu falo de administração direta, eu tenho que lembrar que aqui eu tenho a presença daquelas conhecidas entidades políticas. Então, a administração direta é formada por um conjunto de órgãos que atuam diretamente dentro das pessoas políticas. E quais são as pessoas políticas? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Isso aqui é o que a gente chama de administração direta. A administração indireta, ela é formada por um conjunto de entidades que nós denominamos de entidades administrativas, tá? As entidades administrativas. Já falei também isso aqui para vocês. E as entidades administrativas são basicamente as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Eu não vou explicar o que é cada uma delas agora, porque a gente vai falar tanto disso mais adiante que a gente vai ter tempo. Então, basicamente, se alguém te perguntar o que forma a administração pública brasileira? A administração pública brasileira é formada pela administração direta e pela administração pública indireta. Tá? Isso aqui que é a nossa administração pública. E o que é essa história de entidades paraestatais? Tá? Entidades paraestatais, o termo paraestatal tem um significado. Deixa eu só explicar uma coisa rapidinho para vocês. Quando nós vamos falar dos setores, nós temos o primeiro setor, que é chamado de Estado. O Estado é o primeiro setor. Nós temos o segundo setor, que é o mercado. Qual que é a característica do mercado? A busca pelo lucro. E nós temos um conjunto de entidades que é chamada de terceiro setor. O que é o terceiro setor? O terceiro setor nada mais é, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Deixa eu melhorar isso aqui, tá? O terceiro setor, senão fica redundante, é formado por organizações sem fins lucrativos. Organizações sem fins lucrativos. Esse terceiro setor aqui não faz parte da administração pública, não faz parte do Estado, e também não faz parte do mercado, porque não atua com finalidade lucrativa. Por isso que ele é denominado de terceiro setor. Terceiro setor é formado por ONGs, fundações, todas essas entidades filantrópicas que você encontra por aí. Um grupo, uma parcela dessas entidades do terceiro setor, não todas, mas uma parcela delas, pode firmar uma parceria com o Estado para receber um dinheirinho para fazer algum programa social, para receber a cessão de servidores, para receber bens públicos. Quando elas recebem esse benefício do Estado, que nós chamamos de fomento, que é o apoio que o Estado faz para essas entidades, elas passam a ser denominadas de entidades paraestatais. Ou seja, a entidade paraestatal vem de ao lado do Estado. Por isso que a gente fala de paraestatal, ao lado do Estado. É uma entidade que faz parte do terceiro setor, é uma organização sem fins lucrativos que recebe algum tipo de apoio do Estado para a prestação de algum serviço. Certo? Um apoio do Estado para a prestação de algum serviço. Então aqui elas estão atuando ao lado do Estado. Beleza. O que eu quero trazer aqui para vocês? Quais são os exemplos de entidades paraestatais? Primeiro exemplo, o Serviço Social Autônomo. Serviço Social Autônomo, o principal exemplo
do Serviço Social Autônomo são aquelas entidades que formam o Sistema S. O que é o Sistema S? SESI, SENAI, SENAC, SENAT, SESC, todos esses Cs, alguma coisa da vida que você já viu em algum lugar, elas formam o Sistema S. Elas não fazem parte da administração pública, mas recebem algum tipo de apoio do Estado para a prestação de algum serviço. Eu não vou entrar nos termos técnicos porque não nos interessa nessa aula agora. Mas você já sabe que o Sistema S é uma entidade paraestatal, que não faz parte da administração pública, mas presta algum serviço de interesse social. Nós temos também aquelas entidades as chamadas organizações sociais. Por exemplo, para quem é de São Paulo ou do Rio de Janeiro, é muito comum você encontrar as organizações sociais de saúde, né, que fazem a gestão de muitos dos hospitais públicos desses entes da federação. Temos também as organizações da sociedade civil de interesse público, tá? Elas também prestam alguns tipos de serviços de interesse social à população, como, por exemplo, algum tipo de programa de assistência social. Nós temos também as chamadas entidades de apoio. Entidade de apoio é muito comum você encontrar elas junto às universidades públicas. É muito comum a universidade pública, os servidores das entidades, dessas universidades públicas, criarem algum tipo de entidade de apoio para financiar programas de qualificação e bolsas de pesquisa e etc. e tal. E, por fim, nós vamos ter o termo genérico chamado de organização da sociedade civil. É um termo genérico que é utilizado na Lei 13.019, que trata do regime das parcerias. O que eu quero que você saiba disso aqui? Não é o detalhe de cada uma delas. Para falar de cada uma delas, Serviço Social Autônomo, Organização Social, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Entidade de Apoio, Organização da Sociedade Civil e vários outros conceitos, porque existem outros também, nós ficaríamos aqui umas 3, 4 horas só falando disso. Mas não é o objetivo dessa aula. O que eu quero que você saiba para você acertar a sua questão de prova e que responde a maioria das questões desse assunto é simplesmente você saber. O que você precisa saber dessas entidades? É que elas não fazem parte da administração pública. Se você guarda isso aqui, que elas não fazem parte da administração pública, você já vai matar muita questão de concurso público, tá? É isso que você precisa saber sobre essas entidades do terceiro setor. Vamos ver como isso cai em prova. Olha só essa questão. O Serviço Social Autônomo, que é o Sistema S, são pessoas jurídicas de direito privado, verdade. Aí ele já fala aqui, ó, com fim lucrativo, já está errado. Serviço Social Autônomo não tem finalidade lucrativa. Eles não são criados por lei. Eu nem entrei nesse detalhe, mas a lei autoriza a criação apenas. Para desempenhar certas atividades. E aí o outro erro, integrando a administração pública indireta. Essa questão aqui não tem aquela história do jogo dos 7 erros. Se você procurar bem aí, é capaz de achar. Não chega a 7, mas chega a quase 7 erros nessa questão. Então por isso que ela está errada, conforme eu já expliquei para vocês. Próximo ponto. Agora a gente vai avançar para a administração direta. Então o que você tem que saber? Terceiro setor, entidades paraestatais não fazem parte da administração pública. Sabendo isso, você já acerta muitas questões. Beleza, o que eu ia falar de terceiro setor era só isso. Agora nós voltamos para falar da administração pública. E agora eu volto para falar com vocês sobre a administração direta, que a gente está evoluindo passo a passo. O primeiro ponto sobre a administração direta que eu quero que você guarde é o seguinte. A administração direta também é chamada de administração pública centralizada. Por que a gente chama a administração direta de administração centralizada? Porque se o serviço é prestado diretamente pela pessoa política, é a pessoa central, a pessoa centralizada. Quando a União, um Estado, o Distrito Federal ou os municípios prestam um serviço, esse serviço é prestado de forma centralizada, sobre o aspecto administrativo, né? Então, a administração centralizada é sinônimo de administração direta. Quando eu falo disso aqui, eu estou falando da atuação, e já falei também isso aqui para vocês, mas estou reforçando, da atuação das pessoas políticas. Quem que são as pessoas políticas que formam a tal da administração centralizada?
União, estados, Distrito Federal e municípios. Beleza? Qual que é a característica da pessoa política, que eu também já falei para vocês? Capacidade de legislar. Elas possuem autonomia política e também já explicamos. E o que compõe efetivamente a administração direta? A estrutura dos órgãos que compõem os poderes do Estado. Então, a estrutura do Poder Executivo, Presidência da República, ministérios, secretarias, tudo isso aqui é a administração direta. Poder Legislativo, também é a administração direta. Poder Judiciário, a administração direta. Então, por exemplo, um serviço prestado pelo STF é a administração direta. Um serviço prestado pelo STJ é a administração direta. Consegue perceber? Então, essas estruturas diretas aí dos poderes do Estado formam a administração direta. Eu coloquei outros por quê? Porque hoje em dia a estruturação do Estado é cada vez mais complexa, né? A gente tem, por exemplo, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público, que ninguém sabe se faz parte ou não faz parte de cada um dos poderes. Então sempre fica aquela polêmica, apesar de hoje em dia prevalecer o entendimento de que eles não fazem parte de nenhum dos poderes. Alguns exemplos aqui para vocês de administração direta. Por exemplo, Presidência da República e os ministérios. Isso aqui é a administração direta. E dentro dos ministérios nós também temos várias subdivisões. Se eu for para um estado ou município, a prefeitura municipal e as secretarias municipais, o governo do estado e as secretarias estaduais. Outro exemplo, se eu for para o poder legislativo, o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, as câmaras municipais, tudo isso aqui é administração direta. Se eu for para o poder judiciário, posso trazer como exemplo o STF, os tribunais em geral. Tudo isso aqui vai formar o que a gente conhece como administração direta, né? Fácil de pegar assim, bem tranquilo. Deixa eu dar um acabamento aqui na nossa aula enquanto você termina de fazer a sua anotação. Tcharam, tcharam. E aí a gente fala, ó, para tudo pronto, tudo esquematizado para vocês. Vamos resolver uma questão. Essa questão fala para a gente o seguinte. A administração direta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas. Lembra que eu falei, pessoa política é sinônimo do que ele está chamando aqui de pessoa federativa. Então esse primeiro tópico está certo. Como o quadro fica pequeno aqui, eu fico com a mão levantada, mas eu estou fora. Então tá assim, ó. Primeiro, né? Pessoas federativas, tá certo. Segundo, aos quais foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada, nós chamamos de administração centralizada, das atividades administrativas do Estado. Show de bola. É exatamente isso. Então, por quê? A administração direta são as pessoas federativas. As pessoas federativas prestam serviço de forma centralizada, porque é a administração direta. E essas são as atividades administrativas do Estado. Tá? Deixa eu acrescentar mais um exemplo aqui que o pessoal ilustrou e que é importante a gente colocar aqui também. Quando eu falo aqui Presidência da República, ministérios, eu posso colocar todas as subdivisões internas. Por exemplo, Forças Armadas. Forças Armadas estão dentro da administração direta. Posso colocar aqui os órgãos de segurança, né, como, por exemplo, Polícia Militar, só que aí no Estado. Né? Aqui eu trouxe 3 exemplos da União, mas agora eu vou colocar um exemplo dos Estados. Polícia Militar, Bombeiro Militar e assim sucessivamente. Tá? Isso aqui seria a administração direta também. Beleza, questão certíssima e fechamos o que seria o conceito de administração direta. E agora nós vamos para a administração indireta. Como eu já falei muito de administração direta, eu já deixei o quadro aqui semi-preenchido, para não ficar trazendo muita coisa para vocês. Primeiro, a administração indireta, nós também chamamos de administração pública descentralizada, porque surge a partir de uma descentralização. Esse fenômeno aqui, vou colocar numa outra cor para dar um intercalado, a administração indireta é formada pelas chamadas entidades administrativas. E nós devemos lembrar que qual que é a característica das entidades administrativas?
Elas possuem personalidade jurídica própria. Porém, apesar de possuírem personalidade jurídica própria, elas só possuem autonomia administrativa. Elas não possuem a chamada autonomia política, porque elas não possuem a capacidade de legislar. Tá? Então, essa é uma característica da administração pública indireta. Mas, professor, eu quero começar a botar a mão na massa. Eu quero saber, afinal de contas, quais as entidades que formam a administração pública indireta. A primeira delas são as autarquias. Eu gosto de me referir às autarquias da seguinte forma. Autarquias são como se fossem o filho preferido. Toda família tem um filho preferido. Aqui em casa, né? Os meus irmãos dizem que eu sou o filho preferido, mas isso não é verdade. Porque eu sempre tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer isso. E não existe filho preferido, por mais que o filho sempre fala. Não existe filho preferido. Existem diferentes formas de amar. Pô, professor, que político que você foi. Essa aqui é a verdade. Existem diferentes formas de amar cada um dos filhos, mas não tem o filho preferido não, pelo menos não para mim. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, a autarquia é como se fosse naquela família que tem o filho preferido. Por quê? Porque a autarquia é aquela que pode fazer tudo que a própria administração direta faz, exceto legislar, logicamente. Então essa é a característica das autarquias. Segundo ponto que eu vou trazer aqui para vocês, número 2, eu vou trazer as fundações públicas. Fundações públicas. Existem as fundações públicas que podem ser tanto de direito público como de direito privado, que mais adiante eu vou falar. Normalmente, fundação pública é associada à prestação de atividades de interesse social. Hoje em dia, por exemplo, nós temos aquelas fundações que fazem a gestão da previdência complementar dos servidores. Aí agora nós entramos nas empresas estatais. Nós temos as empresas públicas. Um exemplo de empresa pública é a Caixa Econômica e o outro, os Correios. São empresas públicas. E por fim, número 4, sociedade de economia mista, como acontece com o Banco do Brasil e com a Petrobras. Eu vou acrescentar para vocês mais uma informação aqui, tá? Anota aí o que eu vou escrever aqui. Existe um conjunto de entidades que são chamados de consórcios públicos. Consórcios públicos. Consórcio público, ele se subdivide em duas categorias. Tem o consórcio público de direito público e tem o consórcio público de direito privado. Depois você vai entender melhor isso aqui, você não precisa entender tudo da primeira paulada. Só vai guardando, só vai anotando essa informação. O consórcio público de direito público, a lei dos consórcios fala expressamente que esse aqui integra a administração indireta de todos os entes consorciados. Professor, mas o que é um consórcio público? Consórcio público é como se fosse uma união entre entes da federação. Vamos pensar assim, ó, 3 municípios vizinhos, pequenos municípios querem criar um hospital. O município A sozinho não tem dinheiro. O B sozinho não tem dinheiro suficiente. O C sozinho não tem dinheiro suficiente. Então os 3 prefeitos lá sentados, tomando um cafezinho de boa. E aí, cara, pô, vamos bater um rolo aqui, vamos criar um hospital em conjunto? Pô, que ideia bacana, hein? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos fazer o seguinte, como você quer fazer de uma forma, você de uma forma, de outra forma, vamos cada um botar um dinheirinho aqui, mas a gente vai dar personalidade jurídica para esse consórcio. Ele vai ter a sua própria autonomia para a gente não interferir tanto. A gente vai ter algum controle, mas também não vai ter aquele controle todo. Pô, que ideia bacana, né? Ideia bacana. Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos criar um consórcio público que será um hospital intermunicipal. Olha que nome bonito. O hospital vai ficar ali e vai atender os 3 municípios ao mesmo tempo. Pode fazer isso? Pode. Tem inclusive uma lei para isso que se chama Lei dos Consórcios Públicos. E essa Lei dos Consórcios Públicos fala para a gente o seguinte, que o consórcio público de direito público integra a administração pública indireta de todos os entes consorciados. O de direito privado, a lei não fala nada, e tem uma polêmica na doutrina,
mas meio que está prevalecendo nas questões de prova que o de direito privado não integra a administração pública, mas a lei não fala literalmente, mas meio que vai prevalecer no entendimento de que ele não faz parte da administração. Mas o de direito público faz parte, isso é literal, faz parte da administração pública indireta. De todos os, no meu exemplo são 3 municípios, de todos os 3 entes dos municípios. A Maria de Pietro coloca esse aqui como se fosse uma quinta entidade administrativa. Então, para Maria de Pietro, nós temos autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e consórcio público de direito público. Ela coloca uns 5 ali. Mas as questões de concurso público, assim, sua grande maioria, vem colocando os consórcios públicos de direito público como uma categoria de autarquia. Tá? Deixa eu ver que isso aqui não ficou muito bom, não. Vou fazer assim. Ó. Vem colocando eles como uma autarquia. Ou seja, para a prova, o que você precisa saber? Meu Deus, professor, eu só quero acertar a questão de prova, pelo amor de Deus. Para a prova, consórcio público de direito público é uma autarquia. Pode aparecer ali como uma quinta categoria? Pode. Mas para quase toda questão de prova, ele é só mais uma espécie, uma categoria de autarquia. Certo? Então, consórcio público do direito público seria uma autarquia com algumas características diferentes. Vamos trazer agora características comuns. Essas características comuns valem para as autarquias, para as fundações, para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista. Tá? Primeiro ponto. Todas essas entidades, como são entidades administrativas, possuem personalidade jurídica e possuem o seu próprio patrimônio. Isso é uma característica natural de elas gozarem de personalidade jurídica própria. Segunda característica que nós vamos estudar já já, as questões sobre a criação dessas entidades. A criação delas, de todas essas entidades administrativas, barra extinção, tanto para criar quanto para extinguir, eu vou precisar de lei. Tá? Lei. Essa lei, ora, ela cria diretamente a entidade, ora, ela autoriza a criação da entidade. Todas essas entidades se submetem a um princípio que nós chamamos de princípio da especialidade, o que quer dizer que elas possuem uma finalidade específica. A Petrobras, por exemplo, atua com petróleo. A Petrobras não pode criar um banco e começar a conceder financiamento. Por quê? Porque não é a finalidade específica da Petrobras. O Banco do Brasil faz financiamento, mas não pode explorar petróleo, porque é a finalidade específica do Banco do Brasil. Terceira característica, lembra? E sempre que eu falo de descentralização, eu não tenho hierarquia. Se eu não tenho hierarquia, então eu não tenho subordinação ao ente central. Eu não tenho subordinação à administração direta. O que a gente vai ter aqui é uma forma de controle, mas que não é subordinação. Como que acontece o controle dessas entidades? Todas elas estão sujeitas a algum tipo de controle. Esse controle pode ser realizado pelo Tribunal de Contas, mediante controle externo. Pode ser realizado também pela administração direta, mediante vinculação. É o que a gente chama de tutela, controle finalístico, que é o controle que a administração direta exerce sobre a indireta. Mas 2 pontos que ainda acontecem. Além dela sofrer o controle do Tribunal de Contas, todas essas entidades têm a obrigação de realizar concurso público para a contratação de pessoal, seja servidor efetivo, seja empregado público, e todas elas têm o dever de realizar licitação. Todas elas têm o dever de realizar licitação, e depois a gente vai detalhar um pouquinho melhor isso aí. Então, nós falamos aqui da administração pública indireta, também chamada de descentralizada, que é formada pelas entidades administrativas que não gozam de autonomia política. São 4 categorias: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. E elas têm como característica comum, possuir personalidade jurídica, logo patrimônio próprio. A criação e extinção depende de lei para criar ou autorizar a criação. Atuam com a finalidade específica definida na sua lei de criação de autorização, não estão subordinadas ao ente central, à administração direta,
mas sofrem controle do Tribunal de Contas, devem promover concurso público e se submetem ao dever de licitar. Show! Vamos resolver uma questão. A administração indireta é composta por órgãos e agentes públicos que, no âmbito federal, constituem os serviços integrados da estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Galera, presta atenção. Estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios é o quê? Administração centralizada, também chamada de administração direta. Logo, esse item aqui está errado. Errado o nosso quesito aqui, portanto. Beleza? E com isso nós fechamos esse tópico. E agora, eu vou entrar para vocês num dos artigos que é assim, o top 10 de artigo da Constituição que cai em prova. E eu chego a arriscar que não é só em direito administrativo não, tá? Eu colocaria esse dispositivo aqui ó, no top 10 de dispositivo da Constituição Federal de essencialmente qualquer matéria. O artigo 37, inciso 19. Eu vou rodar uma vinheta e vou falar porque eu quero detalhar todo esse tópico aqui, dada a relevância para ele. Então nós já voltamos para continuar.